Shalom Lekulam. Shalom, plenitude para todos, para todo o povo da Teshuvá espalhado pela face da terra. Que o Eterno te abençoe e te guarde, a você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Mais uma vez agradecemos ao Todo-Poderoso, ao Rei de todo o Universo, ao Criador de todas as coisas, por nos conceder mais essa oportunidade incrível de estarmos reunidos para estudar esse maravilhoso livro chamado Rizayon, Visão, ou popularmente conhecido como Apocalipse. Já tivemos a nossa introdução, que está no nosso canal. Você que ainda não assistiu a introdução do livro de Apocalipse, te encorajo a fazer para entender melhor toda a leitura desse livro. E hoje iniciaremos a nossa primeira leitura, palavra por palavra, do livro de Apocalipse. Se o Eterno nos permitir, hoje nós estaremos estudando o capítulo 1. Então, sem demora, vamos iniciar a leitura do livro. Nada que falamos na introdução, nós vamos repetir, tá bom? Então, vocês que não assistiram a introdução, mais uma vez, eu encorajo vocês a fazerem. Capítulo 1, verso 1, diz o seguinte: Ha-Rizayon, a visão, se você quiser também, revelação, ou Apocalipse, vai dar no mesmo. Ha-Rizayon, a visão. Le Yeshua, por Yeshua, por intermédio de Yeshua. HaMashiach, o ungido do Eterno, escolhido, HaMashiach. Asher Natan Lo, que Natan vem de presente, conceder algo, dar algo a alguém, conceder algo, presentear. Natanael, presente do Eterno. Asher Natan Lo, que lhe presenteou, que lhe concedeu, quem? A Elohim, o Eterno, o Elohim, o Criador, o Rei de todo o Universo. Então perceba, essa visão, na verdade, não vem de Yeshua diretamente, mas por intermédio de Yeshua. Quem realmente entregou essa visão, quem realmente entregou essa revelação, foi o próprio Eterno. Aí você se lembra de um texto no livro de Mateus, capítulo 24, que diz: naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os mensageiros dos céus, nem os anjos dos céus, nem o Filho, a não ser o Pai. Isso tem muito a ver o que disse Yeshua com o que estamos vendo agora. A revelação veio porque o Eterno entregou, porque o Eterno presenteou ao seu Filho Yeshua, e ele, olha só, le hareot, para mostrar, para fazer ver, et avadav, o seu servo, et asher tikreiná, o que acontecerá, tikreiná, acontecerá, asher, que, tikreiná, acontecerá, o que acontecerá, el nachon, com certeza, nachon, utilizar até hoje, né, no dia a dia, nachon, com certeza. Presta atenção nesses termos aqui. Bekerev hayamim, bekerev, na brevidade, na proximidade, hayamim, dos dias. Ou seja, algo que vai acontecer muito em breve, muito próximo. O livro de Revelação, a grande maioria dele, como falamos, já aconteceu. E grande parte dele aconteceu entre 66 e 70 da nossa era.
principalmente no que se refere aos trágicos eventos desses 3 anos e meio de sofrimento, de sangue derramado, de destruição, de guerra, até chegar à destruição do templo e o total espalhamento dos judeus por todas as nações da terra. Se os judeus já estavam espalhados até antes da destruição do templo, o ano 70 culminou realmente, ou um pouquinho antes dele, culminou com a total evacuação, vamos dizer assim, de Jerusalém. Os judeus saíram mesmo e se espalharam por várias nações. Para algumas partes de Israel, mas a grande maioria tiveram que deixar a terra. Muito bem. Essa brevidade dos dias aparecerá mais vezes no texto, deixando claro que essa visão aconteceu justamente para informar categoricamente aos seguidores de Yeshua sobre esses eventos que eram eminentes, que iriam acontecer. O Eterno não iria intervir para salvar Jerusalém. Seria queimada e destruída, seria destruído o templo. E os que ficassem seriam mortos. Isso é o que nós vamos estudar ao longo desse livro. Muito bem. Vaishlach e enviou Beyad Malacho, na mão do seu mensageiro. Sempre que a palavra malach aparecer no hebraico, eu vou colocar mensageiro, porque é a tradução correta da palavra malach. E no plural, melachim, mensageiros, é a tradução correta. Eu coloco entre corchetes a palavra anjo. Vocês vão se acostumar com isso nas outras traduções. Eu não vou voltar a falar sobre isso. Então, vocês vão perceber que toda vez que aparece o termo malach ou melachim, eu vou colocar mensageiro ou mensageiros e entre corchete a palavra anjo e anjos. Porque a palavra malach em hebraico quer dizer justamente isso, mensageiro. Não existe uma palavra no hebraico para anjo e uma palavra no hebraico para mensageiro. Só existe a palavra malach e quer dizer mensageiro. Isso quer dizer que esses seres celestiais que chamamos de anjos, o Eterno quer que a humanidade entenda que eles, na verdade, são mensageiros. Que eles levam uma mensagem de alguém para outro alguém. É a mesma palavra que aparece para mensageiros humanos. Então, por isso, quando é um mensageiro celestial, eu coloco entre colchete anjo, para que você possa entender. Mas não existe no hebraico a diferenciação. Então, todo anjo é mensageiro. Toda vez que aparece a palavra anjo na escritura, malach, ele é mensageiro, portador de alguma mensagem de alguém, ou seja, do Eterno, para uma outra pessoa, seja lá quem for, ou o que for. O anjo, ou seja, o mensageiro, ele vai levar a mensagem. Essa é a função, não tem outra função. Agora, existem outros seres celestiais que têm funções diferentes. Eu vou dar só um exemplo, tá? Queruvim. Vocês conhecem como querubim. Querubim, pessoal, é o plural de queruv. Querubim não é um ser. São 2 ou mais. Um ser seria queruv, ou seja, querube. 2 seres ou mais, querubim, ou a palavra em hebraico correta, queruvim. A palavra queruv quer dizer protetor. Então, essa classe de seres celestiais não são chamados de anjos. Não se pode chamar um queruv de anjo, porque ele não é um anjo, ou seja, ele não é um mensageiro, ele é um protetor, ele vai proteger alguma coisa. Os seres celestiais são chamados
pela função que eles exercem. Então, por exemplo, os querubim, os protetores, eles vão proteger alguma coisa. A primeira vez que eles aparecem está em Bereshit, Gênesis capítulo 3, quando o Eterno os coloca para proteger o quê? A entrada do Gan Éden, do Jardim do Éden, para o caminho onde está a árvore da vida, fechado, protegido por esses seres chamados querubim. Eles também aparecem, eles são representados, né? Quando foram entalhados na tampa da arca, 2 querubim, 2 protetores. E eles estão protegendo o que ali? Os 3 objetos que estão dentro da arca. A tampa protege justamente o que está dentro da arca. A tampa da arca vai proteger, acaparar a cobertura da arca, protege o que está dentro. Então perceba, os querubim, a função é proteger. Eles vão proteger alguma coisa, eles vão cuidar de alguma coisa, proteger. Eles não vão entregar mensagem nenhuma, eles não vão falar com ninguém, eles não vão enviar mensagem. Quem faz isso são os melachim, os mensageiros, conhecidos como anjos. Então é bom você entender, Baruch Hashem, desmistificar um pouco essa palavra anjo da cabeça, né? Entenda, anjo quer dizer mensageiro. Pronto. Anjo é mensageiro. Se é anjo, é porque é mensageiro. Ok? Muito bem, vamos lá. O Eterno entregou para Yeshua, que entregou para o seu mensageiro, e que o mensageiro levou na sua mão. Isso aqui não quer dizer literalmente, yad, na mão do seu mensageiro. Mão quer dizer ação, agir, fazer algo. Então, quando diz que entregou na mão do mensageiro, quer dizer, dê uma missão para ele. Leve essa mensagem, leve essa visão. Para quem? Le avdou, para o seu servo, para Yohanan. Yohanan. Yohanan, o Eterno é gracioso. O Eterno é gracioso. Muito bem. Verso 2. Ele que afirmou da palavra de Elohim e do testemunho de Yeshua, o Mashiach, conforme tudo o que viu. Ashrei, abençoados. Olha, uma palavra hebraica que aparece bastante nas escrituras. O livro de Salmos inicia justamente com essa palavra, Ashrei, felizes, bem-aventurados. Assim também inicia Yeshua o Sermão da Montanha, quando ele utiliza várias vezes o termo Ashrei, bem-aventurados. Ashrei hakoré, felizes os que lerem. Et divrei ha-nevuá, as palavras da profecia, Hazot, desta profecia. Felizes os que lerem, felizes os que ouvirem, e os que guardarem, os que praticarem, que rol hakatuv po, tudo que está escrito aqui. Kikarov Hayom, pois próximo está o dia. Novamente é repetido, próximo está o dia. Então você tem que, quando você lê isso aqui, você pode estar imaginando que está falando com você que está lendo agora, que está próximo o dia, que pode ser a qualquer momento. Mas você tem que entender que isso foi aberto para os ouvintes do primeiro século. E próximo realmente estava. Mais ou menos de 2 a 3 anos depois de ter sido escrito, iniciou a revolta dos judeus em Jerusalém, no ano 66, culminando com a destruição do templo no ano 70. É claro que muitos ficam decepcionados quando leem no seu contexto original e acabam descobrindo que muitas dessas coisas já aconteceram. Mas olha, tem muitos ensinamentos que você pode retirar para a sua vida aqui. Olha como é maravilhoso esse verso 3. E tem tudo a ver com o que está descrito em Deuteronômio, capítulo 28. Felizes os que
Felizes os que guardam, felizes os que praticam. O que esse texto está dizendo é: felizes os que leem essas palavras. Quem iria ler essas palavras? Ora, essas palavras, esse livro, como o próprio Apocalipse o chama de livro, daqui a pouco nós vamos ler isso. Esse livro foi enviado para 7 cidades na Ásia, onde havia 7 congregações. Existia muito mais. 7 é um número simbólico. Dessas 7 foram espalhadas para vários lugares, até chegar aos dias de hoje, inclusive. Foram traduzidas para o grego e depois para outros idiomas, mais na frente. Essas 7 cidades, a gente se lembra, uma tradição do primeiro século, 7, número das nações. Veja que, por exemplo, em Atos capítulo 6, verso 5, esse texto posso mostrar daqui a pouco, são escolhidos 7 homens. Ou seja, é um número muito simbólico. Como 12 é simbólico para o povo de Israel, as 12 tribos de Israel. Felizes os que lerem, porque tinha pessoas, mensageiros, melachim, mensageiros humanos, obviamente, que estavam encarregados de lerem essas palavras para o povo. Lerem e traduzirem. E depois enviarem para outra cidade, na ordem geográfica, como já vimos na última aula. Essa era a função dos mensageiros, de cada uma dessas cidades. Mas era feliz também quem ouvisse essas palavras. Não só quem estava lendo, mas quem estava ouvindo também era feliz. É feliz. É feliz quem lê, é feliz quem ensina, é feliz quem explica, mas é feliz também quem ouve. Agora, tem algo que tanto quem lê como quem ouve só é feliz de fato se guardar, se praticar essas palavras. Porque não adianta ler e ouvir e não praticar. Veja que ensinamento lindo no verso 3 de Revelação. Capítulo 1, verso 4. Yohanan, de Yohanan, El Sheva HaKehilot, para as 7 das congregações, dos ajuntamentos, das assembleias. A palavra Kehilot vem da palavra Kehilá. Kehilot é o plural. Kehilá ou, na mesma raiz, Kahal. Kahal, Kehilá, Kehilot, ajuntamento, assembleia, congregação, congregações no plural. 171 vezes aparece essa palavra no Taná. Torá, profetas e escritos. Ou seja, conhecido popularmente, nem gosto dessa palavra, de Antigo Testamento, para não falar uma palavra pior do que essa. O Tanar. Os Ketuvim Natserim chamam o Tanar de Escritura Sagrada. A maioria dos escritores chamam conforme a Escritura Sagrada. Eles tratam com respeito. Muito bem. Essa palavra, ela aparece bastante na Torá. São os ajuntamentos do povo. Nesse caso aqui, são ajuntamentos de pessoas que acreditavam, que tinham testemunho de Yeshua. Aonde eles se reuniam? Bom, se você ver no livro de Atos, posso mostrar a vocês posteriormente, vocês vão encontrar mais de 60 vezes o termo Beit Knesset, ou Beit HaKnesset, sinagoga. A maioria desses ajuntamentos se reuniam na sinagoga da cidade.
Isso não estou falando de Jerusalém, estou falando de cidades fora, onde a mensagem de Yeshua estava chegando. Onde eles se reuniam? No Shabat, nas sinagogas. Que era o lugar onde se tinha para se reunir, para falar da palavra do Eterno. Em alguns lugares, se reuniam numa beira de um rio, quando começou a perseguição de Cláudio em Roma. Também encontramos isso no livro de Atos. E alguns também se reuniam em casa, nas casas. Mas a maioria dos textos mostra que eles se reuniam nas sinagogas. Não é a sinagoga que era a Querrilá, não. A Querrilá era o ajuntamento de pessoas. A Querrilá era o ajuntamento de pensamentos, de propósitos, que se reuniam num único objetivo. Isso que é Querrilá. Então, essas 7 Querrilot aqui, não quer dizer que eram 7 locais, eram 7 cidades, e nessas cidades tinham ajuntamentos de pessoas que tinham testemunho de Yeshua. Ok. Não quero polemizar, tratar de outras religiões. Essa não é a prática da Teshuvá total. Vamos lá. Asher Be'Ásia, que estão na Ásia. Chesed Lachem, graça para vocês, Veshalom e plenitude da parte daquele que é, era e virá. E das 7 manifestações do Eterno que estão diante do seu trono. Me'et Shivat HaRuchot HaOmdim Lifnei Kiso. Então, quem é esse que é, que era e que virá? Diante do seu trono estão as 7 manifestações. É o próprio Eterno, o próprio Adonai. Esse termo, o que é, o que era e o que virá, e o que chegará, o que se apresentará, se tornará conhecido para a humanidade, é o mesmo termo Erie, Asher Erie, utilizada, no mesmo sentido, utilizada pelo Eterno para Moisés, quando o Eterno dá a ele a ordem de ir resgatar o povo no Egito. Muito bem. 7 manifestações. Em algumas traduções vão trazer 7 espíritos, mas nós da Teshuvá Total não utilizamos essa tradução, que é justamente algo do paganismo greco-romano, inserido nas culturas. Ruchot é o plural de ruach, que quer dizer vento, mover, manifestação, atuação. Tá? Então, não são 7 espíritos, são 7 manifestações do Eterno. E essas 7 manifestações estão bem detalhadas no livro do profeta, Yeshayahu, Isaías. No livro do profeta Yeshayahu, Isaías. É o símbolo da menorá. No nosso canal nós temos vários vídeos que detalham bastante sobre a menorá. Entre eles, vocês podem buscar, por exemplo, a Parashá Terumá, que não só fala da menorá, mas de todos os itens do tabernáculo. Rapidamente, só para vocês se lembrarem, rapidamente, das 7 manifestações. Que 7 manifestações são essas? Isaías 11, verso 2. A única que aparece sozinha, que é a haste central, é o mover do Eterno, Ruach Adonai. Depois nós temos no texto duas juntas, porque tem a conjunção Ruach, Chokhmah, Ubiná, mover de sabedoria e entendimento. Aí aqui eu detalhei, veja como é a menorá, claramente como descreve o texto e como é a menorá de fato. A menorá, o primeiro braço está ligado ao último braço e a haste central no meio. O texto traz exatamente assim. Depois o texto traz Ruach Etza Ugevura, mover de conselho e autoridade e poder. Tá vendo? O braço 2 e o braço 6 ligados. E por último,
O braço 3 e o braço 5 também ligados, mover de conhecimento e temor de Adonai. Essas são as 7 manifestações do Eterno. Muito bem, vamos seguindo para o próximo texto. Próximo texto. Capítulo 1, versículo 5. O Meet Yeshua HaMashiach, e de Yeshua, o Mashiach, Haed, a testemunha. Muita gente traduz a testemunha fiel. Veja, o texto, se você observar, nós temos artigo definido no Ed, que é testemunha, e nós temos artigo definido em Neemã, que é fiel. Então aqui eu posso traduzir da seguinte forma, para ficar até mais autêntica a tradução. Yeshua HaMashiach, Yeshua o ungido, a testemunha, o fiel, depois vem Ha-Behor, Ha-Kamin Hametim, o primogênito do levantar dos mortos, ou seja, o primogênito da ressurreição, o primeiro a ressuscitar dos mortos e está vivo. Por isso que é o primogênito da ressurreição dos mortos, porque os outros mortos, nenhum voltou à vida, todos estão aguardando a ressurreição. Ele é o primogênito, ou seja, o primeiro, a primícia a se levantar dos mortos. Ve Elion le malchei aretz, e está acima dos reis da terra. Gente, presta atenção nessa parte que é lindíssima. Asher, e serve para nós. Veja como serve para nós. Serve para todos. Asher ahav otanu, que nos ama. Ou que ama a nós, ao pé da letra. Que nos ama. Ahav vem de ahavá, que nos ama. O bedamô, e no seu sangue, rehatzanu, nos limpou, nos lavou, nos purificou, merhatoteno, dos nossos pecados, através do seu precioso sangue, o seu sacrifício. Ele é a nossa cobertura, a nossa capará. Ele é o nosso corban, o nosso substituto. Bendito seja o Eterno, que não nos deixou sem capará, sem cobertura, sem expiação. Verso 6. Va'ya'as otanu le mameleret kohanim, que nos fez um reino de sacerdotes, le Elohim, para Elohim, Aviv, seu pai. Para ele, para quem? Para seu pai, para o Eterno. Sejam glória e domínio até as eternidades das eternidades. Yohanan, sempre exagerado. Não precisava colocar eternidades de eternidades. Só bastava colocar até a eternidade. Já é até a eternidade e até a eternidade. Mas lembre-se, Yohanan, ele tem esses exageros linguísticos. Ad olamei olamim, de eternidades, eternidade das eternidades. E termina com o termo Amém. Elohim melech neman. Elohim é rei fiel. Um termo que o Hanan gosta bastante e utiliza muito. Seguindo. Antes eu quero mostrar a vocês, já que na introdução eu falei bastante que 66% do livro de Revelação são partes, trechos do Tanar, mostrando claramente que quem enviou essa mensagem para Yohanan é o mesmo que enviou a mensagem para os profetas, o Eterno, porque essa mensagem, essa visão saiu do trono do Eterno, que passou para o seu filho, que passou para o seu mensageiro e que chegou até Yohanan. O mesmo que deu as mensagens, que enviou as mensagens para os mensageiros entregarem a Daniel, a Yeshayahu, Isaías, a Irmeiahu, Jeremias, a Rochê, a Oséias e a todos os outros profetas, é o mesmo que entregou para Yohanan também. Por isso que muitas partes do livro de Revelação
são idênticas ao Tanar. Por exemplo, esse termo aqui, ó, reino de sacerdotes, tá vendo? Esse termo é um termo da Torá, pessoal. Olha só. Olha só. E vocês se tornarão para mim, veja, o mesmo termo que eu mostrei a vocês. No hebraico o texto é idêntico. Mamlechet Kohanim, um reino de sacerdotes. Mesma coisa. Perceba. Tá vendo? Reino de sacerdotes. Coisa maravilhosa. Reino de sacerdotes. Para Elohim, seu Pai, para ele sejam a glória e domínio até a eternidade das eternidades. Amém. Muito bem. Nessa primeira aula eu vou mostrar a vocês alguns textos, tá? E nas outras nós vamos apenas passar as referências e vocês mesmos vão procurar, tá? Eu quero acostumar vocês a pesquisarem, a verificarem, a buscarem. Eu vou dar para vocês a vara e vocês vão pescar. Olha aqui, ó. Verso 7. Verso 7. Muito interessante esse texto. Olha só. Hine, vejam. Ba'im ananim. Vem com as nuvens. O ele está subentendido, não tem no texto. Vem com as nuvens. Dá a entender ele quando a gente lê todo o contexto, mas não tem o termo, não tem aqui o sujeito. Vem com as nuvens. Vera'ata oto kol ain. E todo o olho verá. E o verá todo o olho. E o verá ele todo o olho. Ele vem aqui agora. Eu tô aqui dentro. E o verá todo o olho. Ve'einei asher dakru. E os olhos daqueles que o traspassaram, que o furaram. Que furaram ele. Esse que vem nas nuvens. Até os olhos daqueles que o traspassaram, que o mataram, que o furaram. Vesafdu alav, e chorarão sobre ele, ou chorarão por causa dele. Kol mishpechot ha'adamah, todas as famílias da terra, não só as famílias da terra de Israel. Algumas traduções trazem erradamente todas as tribos. Não tem tribo aqui, porque quando fala tribo, a pessoa pode dizer, não, só quem vai chorar são as tribos de Israel. Não. Ha-Adamá quer dizer da terra, mas não Aretz, que é uma terra geográfica delimitada. Adamá é toda e qualquer terra do planeta, que vem da palavra Adam, vem de Adamá, ser humano, toda a humanidade. E aí a marca registrada de Yohanan, amém, amém, repetido, como falamos na introdução. Elohim é rei fiel. Ele quer dizer, e repito, Elohim é rei fiel. Isso acontecerá. E perceba que esse texto que está aqui, grande parte dele está no Tanar. Está no Tanar? Está no Tanar. Está nas Escrituras Sagradas. Observe aqui o que diz o Tanar. Rapidamente. Olha aqui, ó. Daniel 7,13. Continuei recebendo visões da noite e vi, vindo com as nuvens. Esse texto de Daniel, pessoal, está em aramaico. Metade do livro de Daniel é aramaico e metade é hebraico. Mas a escrita não é igual à hebraica. A escrita é igual à hebraica, sempre foi. O aramaico sempre foi igual ao hebraico. Mas existem palavras que são diferentes. Por exemplo, a aparência que Daniel viu desse
dessa pessoa vindo com as nuvens dos céus, Kebar Enash, conforme filho do homem, semelhante ao filho do homem. Ora, filho é Ben, e aqui está Bar. Bar é aramaico. Enash é aramaico, porque seria Ben Adam, ou Ben Adam, filho do homem, filho do ser humano. Veja agora esse texto, olha só esse texto de Zechariah, capítulo 12, verso 10, Zacarias 12, 10. Olha que incrível a conexão com revelação. E derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um mover de graça e súplicas. E olharão para mim, que traspassaram. Olha aqui, Asher Dakaru. Mesmo termo que está em Revelação. Também esse mesmo termo. Vesafdu alav, e chorarão sobre ele. O texto começa falando em primeira pessoa. Olharão para mim. Elai, para mim. Está falando em primeira pessoa. Que traspassaram. Depois o texto começa a falar agora em terceira pessoa. Veja. Vesafdu alav, e chorarão sobre ele, como se lamenta sobre o único filho, e sentirão amargura como amargura pelo primogênito. Olha a conexão, por exemplo, do capítulo 12, verso 14 de Zacarias, Zechariah. Todas as famílias remanescentes, Kol ha-mishpachot, todas as famílias remanescentes, muito parecido com o texto de Revelação. Família a família, sozinhas, ou seja, separadas, e suas mulheres sozinhas, separadas, chorarão. Ou seja, cada pessoa, não se juntarão para chorar todo mundo junto. Todos estarão separados, chorando, cada um na sua família, cada um no seu canto, chorando sobre ele. Até aqueles que o traspassaram o verão. Veja que conexão incrível com o livro de Revelação. Como eu falei para vocês, 2/3 de Revelação, 2/3 de Revelação, 2/3 de Revelação são citações do Tanar. Olha o verso 8 agora. Verso 8. Anohi Aleph. Eu sou o Aleph. Ou seja, eu sou a primeira letra do Aleph Bet. Eu sou o começo da palavra, o começo da linguagem, o começo de tudo, porque tudo foi feito através da palavra. Então, a primeira letra do alfabeto hebraico, o Aleph, você sabe, Vetav. Tav é a última letra, quando se encerra. Eu sou o princípio e eu sou o fim, o último. Rosh Vasof, cabeça e final. Princípio, começo e final. Neum Adonai Elohim. Então veja que quem está falando tudo isso é o Eterno. Quem diz, eu sou o Aleph e o Tav, é o Eterno, Adonai. Aqui traz, inclusive, o livro de Revelação, o seu nome, as 4 consoantes benditas e abençoadas. Essa mensagem de revelação veio do trono do Eterno, que entregou seu filho Yeshua, que entregou na mão do seu mensageiro e que entregou a Yohanan. E que entregou para as 7 congregações, e essas 7 congregações, os seus mensageiros espalharam por toda a terra até chegar até nós. Asher hu rove haya vabá Elohei Tsevaot. Novamente o mesmo texto. Ele que é, era e virá, o Elohim dos exércitos. Então,
O Eterno, ele não está passivo no livro de Revelação, como muita gente pensa. Não. Ele está ativo desde o começo. Tudo isso só veio a existir, essa visão só veio a se concretizar por causa do Eterno. Ele não é passivo no livro, ele está o tempo inteiro presente. Toda a visão veio do Eterno, que passou para o seu filho Yeshua, que passou para o mensageiro enviar até Yohanan. Perceba aqui, e deixa claríssimo esse texto, verso 8. Agora, Yohanan fala pela primeira vez em primeira pessoa. Em primeira pessoa. Até então, não havia falado em primeira pessoa. Dessa vez, ele fala em primeira pessoa. Veja. Ani Yohanan. Eu sou Yohanan. Achichem, irmão de vocês. Essa parte é muito difícil, porque você precisa entender um pouco do primeiro século e também um pouquinho sobre navegação, sobre barco da época, do primeiro século. Porque se você traduz isso ao pé da letra, eu fiz isso e quero explicar a vocês. Olha só. Halokeach chelek berevlei Yeshua HaMashiach. O que segura, o que agarra na parte nas cordas. A parte nas cordas. Ou uma parte nas cordas. O que agarra, o que segura, uma parte nas cordas. Cordas. Você pode pesquisar essa palavra, aparece bastante no Tanar, em vários profetas, inclusive. Revlei, berrevlei, nas cordas. Ora, o que significa isso? O que segura uma parte nas cordas? O que significa isso? Gente, tanto Yohanan como muitos outros discípulos de Yeshua, a maioria dos discípulos de Yeshua eram o quê? Pescadores. E uma vez pescador, mesmo que você deixe a profissão, você não esquece das coisas, sabe? Então, Yohanan, ele utiliza um detalhe interessante do primeiro século em relação a barco. E eu várias vezes, sempre que vou a Israel, sempre passo lá no museu em Guinossar, Genezaré, onde foram encontrados em 1985 por dois irmãos. Um deles chama-se Moshe, inclusive, Moshe. Um barco do primeiro século. Quando houve uma seca muito grande em Israel nesse ano, não houve chuva, o inverno foi muito ameno, não houve também muito frio, muito congelamento, não houve muita água. E o mar da Galileia, que recebe águas que vem do Rio Jordão, que vem do Monte Hermon, do degelo do Monte Hermon, praticamente se secou. E eles tropeçaram nos restos desse barco e chamaram os arqueólogos para ver. Fizeram uma grande festa, descobriram algo incrível, um barco do primeiro século, e puderam montar, instalar no museu Igal Alon, lá em Guinossar, no Kibbutz Guinossar. Gente, eu não entendo muito de barco, não entendo muito disso aí, mas eu quero que vocês percebam o que é que Yohanan está dizendo. Yohanan está dizendo que quando estavam no barco, cada um tinha uma função, cada um tinha que segurar a corda. Para quê? Para içar a vela, para baixar a vela e também descer para amarrar, puxar o barco até atracar. Então o barco era puxado por cordas. E muitas pessoas tinham que puxar essa corda. Quando tinha que içar a vela, muitas pessoas tinham que puxar as cordas. Quando tinha que baixar a vela, muitas pessoas tinham que puxar as cordas. Cada um tinha a responsabilidade de segurar aquela corda e fazer a sua parte. Isso que Yohanan está querendo dizer. O que ele está dizendo é: eu tive a minha parte nas cordas. Ou seja, eu tive a minha função em relação a Yeshua.
como todos os outros discípulos tiveram. Todos deram a sua vida testemunhando de Yeshua. E Yohanan também tem a sua parte nas cordas. Ele é o único que ficou, o único que sobrou daqueles discípulos. Mas não é por acaso. Ele tem uma grande visão para passar para as pessoas. Ele não abandonou. Por que ele estava vivo? O que ele queria dizer? Eu não soltei a minha parte das cordas. Eu não soltei a minha parte de segurar a corda. Eu sempre estive unido a Yeshua. Porque o que acontece é que todos os discípulos morreram porque foram presos com a oportunidade de serem livres se negassem que Yeshua ressuscitou dos mortos. Muitos eram levados para as arenas com milhares de pessoas e davam a eles a oportunidade de negar que Yeshua ressuscitou e acabar de vez, segundo o Império Romano, com esse mito, com essa mentira que estavam deixando a sociedade alvoroçada. Isso era um grande perigo para o Império Romano. A questão é que nenhum deles soltava essa corda. Nenhum deles soltava o testemunho de Yeshua. Eles morreram, eles entregaram a sua vida dizendo: ele ressuscitou os mortos. Ele está vivo. Isso fez uma grande revolução, porque as pessoas na arquibancada pensavam: como alguém vai dizer que... Como alguém vai mentir, vai dar a sua vida por uma mentira? Por isso muitas pessoas abraçavam a fé, abraçavam o testemunho de Yeshua. E Yohanan, ele está vivo, então muita gente podia pensar: por que ele está vivo? Será que ele negou o testemunho de Yeshua? Ele disse: não, eu continuo segurando a minha parte nas cordas, eu não soltei a corda. Eu estou unido a Yeshua. Nas cordas de Yeshua, o Mashiach. Ou seja, ele coloca Yeshua como se fosse entre aspas, um barco que cada um tem a função de segurar uma corda. Ou seja, os discípulos, né? Muito interessante. Muito interessante esse texto de Yohanan. Obviamente que você não vai encontrar isso nas traduções. Até porque o tradutor... ele tem que fazer de tudo para você entender o que é que Yohanan queria dizer. O que é que Yohanan quer dizer com isso? Que ele continuava unido a Yeshua. No seu reino e na sua esperança. A esperança da ressurreição dos mortos. A bendita esperança. Aí ele cita: Haiti tornei-me ba'i hanikra Patmos, e tornei-me na ilha chamada Patmos. Aldevar a Elohim ve al edut Yeshua Mashiach. Pela palavra de Elohim, sobre a palavra de Elohim e sobre o testemunho de Yeshua, o Mashiach, o ungido. Quando a gente lê isso, a gente pensa que Yohanan está tratando que ele foi para essa ilha por causa da palavra do Eterno, ou seja, ele foi lá para levar a palavra para alguém, mas não é nada disso. Como já falamos na introdução, Patmos, minha morte, era uma ilha de banimento. Ele não cita aqui, ele usa de uma forma bem suave para que os que enviaram ele para lá não pegassem esse escrito de repente e queimassem ou destruíssem. Então ele não fala contra o imperador romano que o mandou para lá. Ele não diz isso, ele trata de uma forma bem suave, sem atacar os seus opositores. Tornei-me por causa da palavra de Elohim e do testemunho de Yeshua. Não cita mais nada, de forma suave. Estou aqui por causa disso, pela palavra do Eterno e pelo testemunho de Yeshua Mashiach. Verso 10. E recebi sobre mim o mover do Eterno. No dia do Senhor, o mover do Eterno, Be'yom Ha'adon, no dia do Senhor. Eu não sei por que algumas pessoas dizem que isso aqui é o domingo. Gente, não faz sentido nenhum.
Porque não é o domingo o dia do Senhor, o dia do Eterno. Veja que toda essa visão, como eu disse, veio do Eterno. E o dia do Eterno é o Shabat. E não faz sentido ter sido no domingo. Domingo, Yohanan, assim como todos os outros na ilha, estavam trabalhando numa mina de carvão. Não vai pensar que ele recebeu essa visão enquanto ele estava lá trabalhando. Ele recebeu essa visão no dia do descanso. Qual o dia do descanso? O Shabat. Não há dúvida disso. Basta você ler o livro de Atos, vários versos sobre isso. Fora até de Israel. Em muitos lugares fora de Israel, todos são citados que no Shabat eles iam para a sinagoga ouvir a palavra do Eterno. Ou estavam, por exemplo, como é citado, quando o imperador romano Cláudio expulsou os judeus de Roma, eles se reuniam na beira de um riacho. Então não há sentido nenhum dizer que isso aqui trata-se do domingo, tá? Obviamente que trata-se do Shabat, que é o dia do Eterno. Mas será que não é o dia de Yeshua? Yeshua não tem um dia dele? Não, o mesmo dia do Eterno é o mesmo dia dele, que é o mesmo dia nosso, de todos os seus seguidores. Há um sinal, é um sinal de aliança entre Adonai e o seu povo. Ademais, o próprio Yeshua diz que ele também é Senhor do Shabat. Assim como você que está me ouvindo, assim como todos nós. Depende se você faz do Shabat, você usufrui do Shabat, você é Senhor do Shabat. Se você não usufrui do Shabat, o Shabat é seu Senhor, entendeu? Então, depende muito se você o santifica ou não. Cada um, a depender da sua forma de guardar o dia ou não, é que se torna Senhor ou não do Shabat. Vamos lá. Verso 11. Eu sou o Aleph e o Tav. É repetido. Ani ha-Elef, Ani ha-Aleph ve ha-Tav. Harishon ve ha-Haron. Eu sou o Aleph e o Tav, a primeira letra do Aleph Beta, a última letra do alfabeto hebraico, o primeiro e o último. Quem é que está falando isso aqui? Ora, é o mesmo que tem falado com ele desde o começo. A visão vem do Eterno, que passou para Yeshua, seu filho, que entregou na mão do seu mensageiro, que entregou para Yohanan. O que você vê, escreva no livro. O que você vê, escreva. Ketov Basefer, escreva no livro. Tem gente que acha que Yohanan escreveu em grego. Ora, obviamente que ele escreveu em hebraico. A língua grega, ela não é. O judeu nunca teve domínio do grego. Nunca. Mal tinha domínio do hebraico, né? É como o brasileiro, mal tem domínio do português. A língua materna de Yohanan, hebraico. O Eterno do seu trono falou em que língua? Na mesma língua que ele sempre utilizou na Escritura Sagrada, obviamente. Até porque 66% desse livro são citações do Tanar, que não foi escrito em grego, em hebraico. Claro que foi traduzido, mas em todas essas cidades que são citadas aí agora, todas tinham sinagogas. E na sinagoga você lê como a Torá? Você lê em hebraico e depois é traduzido. Sempre se fala hebraico, sempre se falou hebraico. Tinha judeus em tudo que é parte dessas cidades, tá? E até o ano 70 se reuniam tanto aqueles que tinham o testemunho de Yeshua como aqueles que não tinham no mesmo lugar. Não havia problema nenhum. Havia algumas discussões pontuais, principalmente quando Shaul ensinava de forma incisiva, e aí havia algumas discussões, né? Mas, na medida do possível, conviviam muito bem, até porque uma sinagoga não é obrigado todo mundo a acreditar na mesma coisa, né? Claro, há um propósito comum ali, ouvir a palavra do Eterno. E são citadas aqui as 7
congregações. Ou seja, os 7 ajuntamentos que são em 7 cidades na Ásia. Como vimos na introdução, essas cidades estão em ordem geográfica e é incrível. Olha só, Éfeso, Esmirna, Pérgamos, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todas estão em ordem. É impressionante. Olha só. Deixa eu colocar mais uma vez para vocês aqui rapidamente. Olha só. Olha a ordem geográfica de Patmos. Chegou em Éfeso. Éfeso é a cidade mais citada e cada uma delas vamos ver nos próximos capítulos separadamente. Então não vou falar sobre elas, mas Éfeso aparece 20 vezes nos escritos nazarenos. É a que mais aparece. Éfeso recebeu em primeiro. Por que recebeu em primeiro? Porque está mais próximo de Patmos. Depois Esmirna, depois o mensageiro de Éfeso recebeu, traduziu, enviou a cópia para Esmirna, que enviou a cópia para Pérgamo, que enviou para Tiatira, que enviou para Sardes, que enviou para Filadélfia, que enviou para Laodiceia. Ordem geográfica. Só para vocês terem uma ideia, tá? Só para vocês terem ideia. Aqui é a terra de Israel. Aqui. Aqui é Israel, tá? Cesareia Marítima eu destaquei justamente porque por ser o porto aonde sempre de onde saía o Rabino Shaul, apóstolo Paulo, e também por onde ele voltava normalmente. Mas já teve algumas vezes dele ir por cima aqui, ó, por terra. E aí chegar até Antioquia e depois ir seguindo até a parte chamada Ásia, que hoje é a Turquia. Tá vendo aqui? As 7 cidades estão nessa região aqui. E aqui está Israel. Só para vocês terem uma noção geográfica, que é muito importante, para não ficar perdido sobre isso. Voltando para cá para o texto rapidamente. Não se preocupe que iremos detalhar cidade a cidade, tá, gente? Capítulo 2 em diante vai falar sobre cada uma dessas 7 cidades. Não se preocupe. Vaefen lerot et hakol hamedaber elai. E eu me virei para ver a voz daquele que falava comigo. E quando me voltei, eu vi Sheva menorot zahav. 7 menorot é o plural de menorá. Menorá você pode traduzir como um candelabro. Menorá, na verdade, quer dizer uma haste, um poste, uma luminária. Ela vai projetar a luz. Você precisa de óleo e da queima desse óleo e ela vai projetar a luz. Ela apenas vai sustentar a luz. É uma haste, é um poste, é uma luminária. Então aqui está no plural, candelabros, menorot. Menorot de ouro, que é justamente isso que diz a Torá. A menorá ela é de ouro. O único objeto 100% de ouro, porque os outros eram madeira de acácia revestido com ouro. A menorá ela era 100% de ouro. A arca, ela era 100% de ouro? Não. Quem olhava para a arca pensava que era 100% de ouro, mas na verdade ela era revestida de madeira de acácia. A base dela era madeira de acácia, melhor dizendo, e era revestida de ouro. Assim como a mesa dos pães, né? Assim como o altar. Somente a menorá que era realmente de ouro, 100% de ouro. Muito bem. Verso 13. E no meio das menorot
O Betor Hamenorot, que maree ben Adam. Veja, no meio dos candelabros, no meio dessas hastes, no meio das menorot, aquele objeto sagrado que eu mostrei a vocês no começo, um ben Adam, aqui em hebraico, mas é a mesma coisa de Daniel que lemos, um filho do homem, um com aparência de filho do homem, ser humano, vestido com um manto que chegava até os pés dele, e um cinto de ouro ao redor da cintura. Gente, preste atenção nesse... Olha só nessa aula que farei isso, tá? Só nessa aula. Vão se acostumando que eu vou passar para vocês as referências apenas e vocês vão procurar, tá? Mas na maioria das vezes eu quero que vocês procurem, busquem, examinem, verifiquem, tá bom? Olha aqui, ó. Presta atenção, o que acabamos de ler. Daniel 10:5. Levantei meus olhos e vi um homem vestido de linho. Olha só. E na sua cintura, Daniel 10 já é hebraico, tá? Daniel 10 é hebraico. Até o capítulo 8... Do capítulo 2 até o capítulo 8, aramaico. Do capítulo 10 em diante, hebraico. Levantei os meus olhos e vi um homem vestido de linho e na sua cintura um cinto de ouro. Vocês viram isso? E na sua cintura um cinto de ouro. É exatamente o que diz a revelação. Agora veja o verso 6. O seu corpo era como crisólita. Uma coisa que eu quero dizer a vocês. Quem estudou conosco a Parashá Terumá, vai se lembrar bastante, vai ser muito útil para a revelação. Por quê? Em revelação aparecem todas as 12 pedras preciosas. E quem estudou conosco e sabe os significados vai poder utilizar claramente. Olha o nome da pedra preciosa em hebraico, Tarshish. Inclusive é o nome de uma pessoa na escritura, que é o nome também de um povo, que também é o nome, depois vai virar o nome de uma região, né? Para onde queria fugir o profeta Jonas, Tarshish. Tarshish é uma pedra preciosa, crisólita, traduz como crisólita, e sua face era semelhante ao relâmpago, e seus olhos como tochas de fogo, e seus braços e pés eram como bronze polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Aproveitar que eu estou aqui, deixa eu ler mais uma aqui, a gente avança em revelação. Olha só, Ezequiel 1:24, Yehezkel, e ouvi uma voz de suas asas, como voz de muitas águas, como voz de Shaddai caminhando, voz de pessoas correndo, como voz de um acampamento, quando ficavam em pé, parados com suas asas. E vi a glória do Elohim de Israel entrar, Ezequiel 43:2, do caminho do leste, e sua voz era como voz de muitas águas, e a terra se iluminou da sua glória. Agora, vamos voltar. Muito bem. No meio das menorotas estava alguém com a aparência do filho do homem. Isso vimos lá nos profetas, né? Vestido como um manto que chegava até os pés dele, e um cinto de ouro ao redor da cintura. Isso é impressionante, os detalhes que são ligados entre o Tanar e o livro de Revelação. Impressionante. Olha aqui, ó, verso 14. E cabelos na sua cabeça eram como a lã limpa, branca como a neve, e seus olhos como chamas de fogo, como tochas de fogo, como chama de fogo, como vimos lá no profeta Daniel. Impressionante. Seus pés eram como bronze polido em uma fornalha. Lemos isso em Daniel. Seus pés como bronze polido. Também vimos isso. E sua voz como voz de muitas águas. Que kol maim rabim. Exatamente como está
Exatamente os mesmos termos como estão nos profetas. E com ele 7 estrelas sobre sua mão direita. Na sua boca saiu uma espada de 2 gumes afiada. Sua face era como o brilho do sol na sua força. Grave todos esses detalhes. Falei para vocês, 2/3 de revelação estão no Tanar. Posso mostrar a vocês claramente. Olha só. Vou repetir. E com ele 7 estrelas sobre a sua mão direita. Sobre a sua mão direita, a mão significa em hebraico, mão direita significa executar, fazer, realizar. Da sua boca saiu uma espada de 2 gumes afiada. Espada de 2 gumes. Sua face era como o brilho do sol na sua força. Agora, veja só. Espada de 2 gumes, essa palavra aqui, pessoal, ó. Cherev pifiot. Cherev pifiot. Hadá. Espada de 2 gumes afiada. Cherev pifiot. Agora, percebam, prestem bem atenção no Tanar. Olha só. Que coisa linda. Baruch Hashem. Bendito seja o Eterno. Abençoado sejas tu, Adonai. Temos o texto aqui que eu quero ler, que é a primeira vez que aparece esse termo na Escritura. Se eu afiar minha espada reluzente, se eu afiar minha espada, o Eterno dizendo, e exercer juízo com a minha mão, trarei vingança sobre os meus adversários e recompensarei quem me odeia. Agora eu quero que vocês observem claramente o Salmo 149, do verso 5 ao verso 9. Eu quero ler todo, porque para você ter um contexto. Veja se não é o contexto justamente do livro de Revelação. Olha só. Que exultem os fiéis na glória. Cantem alegremente sobre seus leitos. Elevados louvores, eu coloquei entre colchete. Não tem o termo louvores aqui. Para as suas gargantas. Elevados louvores para as suas gargantas. E uma espada de 2 gumes nas suas mãos. Veja aqui. Cherev pifiot. Exatamente o que aparece lá no livro de Revelação. Para que essa espada de 2 gumes que sai da boca? Para exercer juízo, pessoal. Espada é para exercer juízo. Para exercer vingança nas nações. Repreensão, ou seja, castigo aos povos. Para amarrar seus reis nos seus grilhões e seus nobres em ferros. Para exercer neles o juízo escrito. Que coisa incrível! La asot bahem mishpat katuv. Katuv. Para exercer o juízo que está escrito. Está escrito aonde? Nos livros. Nos livros que serão... Está escrito em livro. Nos livros que serão abertos. Como diz a Revelação lá no final. Honrará a ele todos os seus fiéis. E termina esse lindíssimo salmo profético, Aleluia. Não existe Quero terminar com isso com vocês, olha que interessante. Não existe 2 palavras mais conhecidas no mundo em hebraico do que Amém, Aleph, Mem e Nun. Elohim é rei fiel. É um acróstico, né? Elohim, o Aleph, Melech é o Mem, rei, e o Nun aqui, sufita, é Neemã, fiel. Perceba. Aleluia, louvem Yah, o Eterno. Então, aleluia, que é utilizado por muitas pessoas dia a dia, e muitas falam sem nem saber o que é. Muitos usam de forma de brincadeira. É uma palavra muito séria, gente. Tem o nome do Eterno aqui, ó, de forma reduzida, mas tem Yah.
As pessoas falam em vão isso aqui. Utilizam aleluia, por exemplo, para dizer aleluia, ou seja, até que enfim. Mas não é esse o significado. Como também utilizam amém para assim seja. Não é esse o significado. É muito sério essa palavra. Aleluia é uma ordem. Louvem. Vocês precisam louvar o Eterno, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Rei de todo o universo. Ele executará juízo contra os reis da terra. Ele repreenderá os povos e dará o castigo e a repreensão. Ele irá exercer o juízo que está escrito no livro. Se você pegar essa palavra e amém, as duas mais utilizadas, e somar 5 mais 30, 35, mais 30, 65, mais 6, 71, mais 10, 81, mais 5, 86. Olha só, 86. Guarda o número 86. Aleluia, valor numérico 86. Amém, todo mundo sabe que é 91, mas para quem não sabe, Aleph é 1, Mem é 40 e Nun é 50. Então eu tenho 1 mais 40, 41, mais 50, 91. Eu tenho aqui 91 mais 86. Presta atenção. Eu tenho 1 mais 6, 7. 9 mais 8, 17. 177, não é isso? É. 1 mais 6, 7. 9 mais 8, 17. 177. Aleluia e amém. Aleluia e amém. 177, valor numérico. Eu vou escrever para vocês 3 palavras que tem que dar esse valor. Veja como essas duas palavras, amém e aleluia, estão ligadas totalmente ao Eterno. Primeira palavra. Adonai. Adonai. Segunda palavra. Yud, Re, Vav, Re. Bendito seja o seu glorioso nome, seu reino é eterno. Terceira palavra. Posso escrever aqui embaixo? Aleph, Lamed, Re, Yud e Mem Sufit. Mem. Elohim. As três formas que mais aparecem na escritura sagrada relacionada ao Eterno. Adonai, o seu próprio nome, que é o que mais aparece, as 4 consoantes, e o termo Elohim, que é a primeira forma a aparecer na Torá, relacionada a ele. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Então vamos começar por Adonai. 1 mais 4, 5, mais 50, 55, mais 10, 65. 65 mais 10, 75, mais 5, 80, mais 6, 86, mais 5, 91. Então, 91. É isso? É, 91. Elohim, 1 mais 30, 31, mais 5, 36, mais 10, 46, mais 40, 86. Que coisa incrível, gente. É incrível isso. 91 mais 86, já fiz a conta aqui. 177 valor numérico. São palavras equivalentes. Quando você fala amém, aleluia, você está falando essas três formas. Adonai, o nome do Eterno e Elohim. Que coisa incrível. Então, as pessoas muitas vezes utilizam esses dois termos de forma corriqueira no dia a dia, sem nenhum temor. É por isso que o nome do Eterno realmente tem que ser preservado. Senão as pessoas usariam de forma pejorativa por qualquer motivo. As pessoas não têm respeito pelas coisas do Eterno. Baruch Hashem. Que coisa linda. Vamos voltar aqui.
gente finalizar. Pra gente finalizar, vamos ler o último texto de Revelação. O verso 17, o verso 18 e o verso 19, ok? Os 3 últimos textos. Os 3 últimos, já coloquei na tela para vocês aí. Quando o vi, caí a seus pés como morto. O filho do homem, com uma aparência de filho do homem. Seus olhos como chamas de fogo. Cabelo branco como a neve. Seus pés como bronze polido na fornalha. E uma espada que sai da sua boca de 2 gumes para exercer juízo, como vimos no Salmo. Quando ele olhou, ele caiu morto. Tal foi o impacto que ele teve. Por que ele morreu? Morreu de quê? Teve um ataque cardíaco? Como assim ele morreu? A emoção foi muito grande? Já tinha uma certa idade, o Hanan, né? Será que ele ficou muito emocionado? O texto não fala o motivo dele ter morrido. Não fala por que ele morreu. Eu estou só imaginando. Mas ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Será que ele morreu de susto? Será que ele ficou assustado? Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Ani Rishon va Ani Aharon. Não confundir com Aaron, o sumo sacerdote. É Het e não Re. Va Ani hu ha-ha-i. E eu sou o vivente, ou eu sou a vida. As 2 traduções estão corretas. Asher, mas aqui o que mais se adequa é o vivente. Asher haiti met. Que estava morto, ou que se tornou morto. Haiti é se tornar. Verine, e veja, Ani Rai, eu estou vivo. Leolam vaed, para todo sempre. O maftechot, olha que palavra. Maftechot, mafter, chave, até hoje. Vakashá, mafter, sheli, por favor, a minha chave. O maftechot, ha-mavet ve ha-sheol be-yadi hema. E veja, as chaves da morte e da sepultura. Sheol não é inferno. Para mais informações, veja no nosso canal. O vídeo A Origem do Mal. Sheol não é inferno. Sheol quer dizer sepultura. Eu tenho nas minhas mãos. O que significa? Ele tinha realmente essa chave? Não, gente. É um sentido figurativo. O que é ter a chave? É ter controle. É ter o controle. Eu tenho controle sobre a morte e a sepultura. Ou seja, eu morri, fui sepultado, mas eu me levantei dos mortos. Eu tenho poder sobre isso. Eu tenho autoridade sobre isso. Por quê? Porque eu venci, como ele disse. Eu estava morto, mas agora eu estou vivo. Essa parte aqui, gente, é uma parte figurativa. No hebraico é dessa forma. Você fala algo e depois você tenta explicar de forma utilizando comparações. Isso é hebraico, claramente. Não há como dizer que esse livro foi escrito em outro idioma. Obviamente que não. Quem conhece hebraico sabe como funcionam esses textos. Veja, eu me tornei morto, ou seja, eu morri. E veja, eu estou vivo. Para sempre. Para todo sempre. Aí quando ele fala, tenho a chave da morte, da sepultura na minha mão, quer dizer, eu venci a morte. Eu venci a sepultura. Eu morri, eu fui enterrado, fui para a sepultura, fui para o túmulo, mas olha eu aqui, estou de volta, eu ressuscitei, eu venci. Ou seja, eu tenho a chave.
É como um time de futebol que vai no estádio de outro time como visitante e chega lá e ganha a partida de goleada. E aí o que é que os torcedores poderiam dizer? Olha, meu time, que é o visitante que ganhou, tem a chave do estádio. Só tô dando um exemplo. Não se usa isso aqui no Brasil, mas no primeiro século se usava isso. Ele tem a chave, quer dizer, ele é dono, ele tem autoridade. Quem tem a chave fecha e abre, ou seja, eu tenho autoridade sobre isso. Por quê? Porque eu venci a morte, porque eu venci a sepultura, eu saí da sepultura. Ve'ata ketov et asher haita, et hadevarim asher lefanecha, ve'et ha'otiot le'achor. E você escreva o que vê. As palavras, novamente aparece, escreva o que você vê. Mais uma vez a ordem. As palavras que estão sobre a tua face. As palavras que estão sobre a tua face. Pode tomar isso de forma ao pé da letra. Porque ele está vendo, mas ao mesmo tempo ele também está ouvindo as explicações. Escreva tudo isso. E também escreva as palavras que aparecerão em seguida. Então você pode traduzir esse texto da seguinte forma. Coloquei entre colchetes uma outra forma de ver o texto. Escreva o que você vê, ou seja, sobre a tua face, os acontecimentos atuais, as coisas que aconteceram muito próximo daquele momento, principalmente o que aconteceu no ano 70. E o que acontecerá em seguida, ou seja, acontecimentos futuros, como o capítulo 20, o capítulo 21 e o capítulo 22. Gente, chegamos aqui, ainda tem o verso 20, né? Bom, vamos ler o verso 20, para a gente terminar. Et sod, olha a palavra sod, que vocês conhecem bem, sod quer dizer segredo, escondido. Et sod Shivat HaKochavim, o segredo das 7 estrelas. Asher Haita Al Yemini Ve'et Sheva Menorot. O segredo das 7 estrelas que você viu sobre minha mão direita e das 7 menorot de ouro. Shivat HaKochavim, as 7 estrelas, são Malachei Sheva Kehilot. São 7. Por que eu não coloquei entre colchete anjos? Porque você não pode traduzir como anjo aqui, gente. Porque esses 7 mensageiros das 7 congregações são pessoas, são seres humanos. São mensageiros mesmo. Não são mensageiros celestiais. São mensageiros humanos. São mensageiros humanos. E as 7 menorotos que você viu, 7 candelabros, são as 7 congregações que estão naquelas 7 cidades. Não coloquei aqui anjos, porque não cabe anjo aqui. Infelizmente, algumas traduções trazem isso, mas isso é totalmente equivocado. Isso é totalmente equivocado, totalmente equivocado, gente. Preste atenção, só para a gente terminar aqui, só um segundinho. Olha só, olha esse texto aqui de Atos capítulo 6. Olha o texto de Atos capítulo 6, tá? O texto de Atos capítulo 6, verso 5, fala claramente: e foi boa a palavra aos olhos de toda a congregação, ou seja, ajuntamento, e escolheram Estéfanos, um homem cheio de confiança, ou seja, de fé, e do mover do santo, né? Um homem Ishmale Emuná Veruach HaKodesh, um homem cheio de confiança, cheio de fé e do mover do eterno. Segundo, Filipe, Prohoros, que muitos dizem que foi ele que escreveu o livro de Revelação, né? ou que fez cópias do livro de Revelação. Há tradições disso. Nicanor, Timon, Parmenas e Niclas. Esse Niclas
Nós vamos ver mais na frente, aqui o próprio texto diz, Ger Antioquia, um estrangeiro de Antioquia, ou seja, um prosélito. Todos os 6 aqui eram judeus, mas o 7º não, o 7º era um Ger, um estrangeiro, que agora fazia parte do povo. Esse Niclas vai se envolver mais na frente com muitos disses-me-disses, com as doutrinas dos nicolaítas. Esse Niclas aí. Isso a gente vai falar mais na frente. Vamos terminar aqui. Vocês já devem estar cansados. Pronto. Assim terminamos o primeiro capítulo de Revelação. Assim terminamos o primeiro capítulo de Revelação. A próxima aula será o capítulo 2. Eu espero que vocês tenham gostado. Que o Eterno te abençoe e te guarde. A você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Perguntas, dúvidas, sugestões, críticas, elogios, seja o que você quiser fazer no canal, você pode no próprio vídeo, nos comentários, pode nos enviar ou nos enviar e-mail para tchuvatotal@gmail.com. Um beijo para todos vocês. Shalom, Haverim. Shalom, amigos. O Eterno te abençoe e te guarde. Baruch Hashem. Thank you.